Olá, tudo bem? Alexandre Fortes aqui com você. Hoje tem um vídeo que, na verdade, é um bônus que eu estou entregando para uma equipe especial e eu resolvi compartilhar com você que está sempre comigo aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre copywriting. Já tem um vídeo sobre esse tema aqui. Eu não sou um especialista em copywriting, eu utilizo, né, as técnicas de copy para fazer o meu negócio funcionar. O que é copywriting? É uma forma de escrita ou de fala persuasiva que faz com que você se transforme, que faz com que você, na verdade, consiga entender melhor quem é o seu verdadeiro cliente e estabeleça uma comunicação de influência, de persuasão, para que ele tome uma decisão de compra. Não necessariamente uma decisão de compra, como muitas vezes, né, uma boa copy faz com que as pessoas lhe deem atenção. E é exatamente isso que eu vou entregar para você aqui nesse vídeo. É uma aula rápida, são dicas rápidas e depois, no finalzinho do vídeo, tem uma novidade, tem uma surpresa que quem ficar até o finalzinho vai poder ganhar essa surpresa, tá legal? Então fica comigo que eu vou ali para a tela do computador e vou explicar, né, um dos métodos que eu aprendi com um cara chamado... Poxa, eu esqueci o nome do cara agora. Acho que é Fred, o nome dele, que é um grande copywriting. Eu comprei o curso do cara e eu utilizo esse método justamente para os meus negócios, quando eu vou fazer as minhas abordagens em vendas, as minhas divulgações. Tá legal? Então, aqui na tela, eu fiz um resumo do que eu considero, né, uma copy que realmente vende, que faz a diferença. Então, bora lá. Olha só. O objetivo aqui é mostrar para você os 7 estágios, né? São 7 elementos fundamentais da copy que realmente vende. Então, começa com pesquisa de mercado. Não tem como você ter sucesso numa boa comunicação de venda se você não fizer uma pesquisa muito bem estruturada antes. Depois disso, você tem que ter uma ideia central, certo? Sem uma ideia central, a sua copy ela fica transitando entre diversas vertentes das ideias que surgem e confunde totalmente o seu cliente. Terceiro, você precisa estabelecer uma headline. Você verá que a headline é uma chave que ou ela direciona você para o sucesso ou ela simplesmente afasta você do seu cliente, que por consequência é o sucesso. O quarto é lead. O que é lead? Vamos entender o que é lead. O quinto, né, o quinto estágio é justamente o corpo da copy, né? É o texto, é a densidade, são as informações que fazem com que dê coerência, né, para a sua ideia central, dê coerência para a sua headline e sua copy. Então aqui, né, a pessoa realmente ela entra a fundo. À medida que você entregou até a quinta parte, né, que é o corpo da copy, chega um momento, né, que o seu potencial cliente, que o seu lead ou que o seu avatar, sua persona, está pronto. Então, este é o momento de fazer a oferta. E você verá que oferta é uma coisa e produto é outra coisa. Então, entregar um bom produto pressupõe fazer uma boa oferta para que o seu cliente tome uma decisão. E, obviamente, chega o momento do fechamento. Vamos entender um pouquinho mais detalhadamente o que cada um desses é? Então tá aqui. Bora lá? Então, assim, o primeiro é pesquisa de mercado. Eu acho que a gente precisa entender o mercado e muitas vezes entender o mercado passa pelo concorrente. Minha sugestão, eu faço isso muito frequentemente. Quais são as promessas que meus concorrentes estão fazendo? Quais são os preços? Quais são as condições que eles entregam? Quais são os pontos cegos deles? Ontem ainda eu vi um concorrente meu fazer um anúncio de que estará lançando algo. Sabe o que eu fiz? Imediatamente peguei meu caderninho, tá aqui, eu tenho um caderninho, esse aqui já está praticamente cheio, né? Peguei esse caderninho, anotei que esse meu concorrente está pretendendo lançar, e eu sei que ele é um cara mais lento que eu, e provavelmente eu vou lançar antes que ele. E vou lançar com algumas vantagens que ele não domina, porque eu conheço esse concorrente. Então, esse é um ponto, tá certo? E aí você vai criar o seu produto baseado nessa pesquisa. Quais são os produtos que tem, por exemplo, aqui que é um PUV, uma proposta única de valor? Qual é a proposta única de valor que você entrega num produto ou serviço que você entrega? Qual é o mecanismo único, ou seja, qual é a forma exclusiva que você transforma, que você agrega valor para o seu cliente, tá certo? E aí sim, quando você pensa num produto, você tem que pensar aqui para quem? E aí sim vem a persona. Persona ou avatar são sinônimos, né? Então, a partir disso aí, opa,
Falei aqui, o meu iPhone entendeu que eu estava falando com a Siri, né? A persona, quais são os desejos da persona, quais são os medos, quais são as crenças, né? Então, a partir daí, você precisa entender claramente a sua persona. Aqui, a gente fez uma pesquisa de mercado. Entendi qual é o mercado, como que meus concorrentes estão, qual é a proposta única de valor que existe por aí, qual é o mecanismo único e quem é a minha persona. A partir daí, nós vamos entender a nossa ideia central da nossa comunicação. O que é a ideia central? Uma boa copy sempre vai vender uma ideia. Então, você precisa ter uma ideia. Você precisa ter um conceito por trás da sua proposta de valor. Tá certo? Então, e esta ideia, ela tem que ter algo a ver com a sua transformação. Por exemplo, eu tenho uma mentoria que eu prometo para o meu cliente que em 4 encontros ele tem uma transformação. Até tenho anotado aqui. Ele tem a transformação porque eu ofereço para ele um acompanhamento de ações que ele vai fazer. Eu acelero resultados. Então, muitas vezes o meu cliente que contrata a mentoria, ele quer uma aceleração, ele quer as coisas rápidas. Obviamente, ele quer as coisas rápidas na direção certa, porque ele tem medo de errar. E aí, com base nisso, a mentoria para ele, pressupõe que ele vai receber a minha opinião e a minha experiência no projeto dele. Você entendeu? Então, é exatamente a ideia central, é a transformação que a gente entrega, olhando aqui também, e qual é a solução que vai fazer ele tomar a decisão. Se eu entendi a persona, olha só, se eu entendi a persona, eu entendi o desejo, o medo, uma crença dele, e aí eu crio uma ideia central para atender essas necessidades dele. Aí sim vem a headline. Headline, na verdade, é o título, né? É aquela frase inicial que a gente destaca e que você sabia que mais de 80% das pessoas apenas leem a headline. Se aquela headline chamou atenção, ela permanece ali. Então, a função da headline é segurar a pessoa, chamar atenção e segurar a pessoa e estimular ela a ir para a próxima etapa. Então, você veja assim, ó, o único objetivo da headline é fazer o seu prospect parar e prestar atenção. E aqui tem 4 dicas, certo? 4 elementos da headline, que são os 4 U's. Ela tem que ser útil, tem que ser único, tem que ser ultra específico e tem que ser urgente. Tem que gerar na pessoa o sentido de urgência, de ser único, de ser útil e ultra específico. É difícil fazer, claro que é difícil. Mas quando você escreve uma headline, você precisa observar se você tem esses elementos. Feito isto, o que você precisa pensar? Cara, escrevi a headline. Será que essa headline está completa? Se não tiver completa, revisa, revisa, revisa. Sabe por quê? Porque 80% das pessoas apenas vai ler sua headline e vai embora. Se você conseguir aumentar esse percentual, né, dos 20% que de repente vão olhar outra coisa, se você aumentar para diminuir para 70% as pessoas que vão embora porque a sua headline não está boa, você está ganhando, né, pessoas que vão seguir lendo a sua copy, o seu texto, tá certo? E aí a gente vem para o lead. O que é o lead? O lead é uma espécie de transição entre o título e o texto, né, e a mensagem. O lead é uma pequena introdução onde você começa a apresentar a sua ideia. Então, geralmente, o lead é quase como se fosse uma sub-headline, certo? Se bem que sub-headline headline e lead é um pouquinho diferente, porque o lead tem um texto, né? Então, aqui você pode explorar, por exemplo, a insatisfação da persona. Aqui você pode explorar, por exemplo, os principais medos dela, as angústias. Você pode explorar as crenças dela, tá certo? E aí você prepara para você começar, né? Ou seja, a headline estimula o cara a ir para a lead. A lead é um pequeno texto onde a pessoa, de uma maneira clara, se identifica e pensa, nossa, esse texto é para mim. E a partir dali você entrega o corpo da copy. Aqui você precisa entender, por exemplo, quais seriam as principais objeções do seu cliente. Por exemplo, o cara diz assim, poxa, mas eu nunca fiz uma mentoria. Imagine que você esteja vendendo uma mentoria. E aí você diz assim, mesmo que você nunca tenha feito uma mentoria, esta mentoria pode ser para você. Né? Quais seriam os motivos pelos quais a persona teria para não comprar o meu produto ou serviço? Então eu entendo, antecipo as objeções e aí vou construindo essas objeções. Aqui também existem algumas objeções que
gostaria de chamar a atenção para você. Por que eu deveria confiar em você? No corpo aqui, é importante você, por exemplo, colocar prova social, né? Ou algum depoimento, ou algum vídeo, algum texto. Você pode colocar, por exemplo, algum referencial, né? Aqui só toma cuidado, porque o que eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo, tentando quebrar a objeção da autoridade, o cara botando seus títulos, né? Sou mestrado, doutorado, ninguém quer saber isso, certo? Isso é um referencial muito fraco. Agora, se você mostrar, já atendi essa pessoa e está aqui o depoimento dela. Já entreguei essa transformação e está aqui a prova disso. Muda tudo, né? Outra coisa, por que o seu produto é o melhor que o concorrente? Por isso que a gente tem que ter aquela coisa dos 4 U's lá na headline. Tem que ser útil, único, ultra específico e urgente. Entregar exclusividade. Porque muitas vezes o cliente, quando está lendo essa cópia, ele já está pronto para comprar. E ele está avaliando entre você e os seus concorrentes, tá certo? E aí o cara vai pensar assim, poxa, será que esse negócio funciona para mim? Muitas vezes você precisa ajudar o seu prospect a criar segurança de que ele vai conseguir o resultado que ele espera, a transformação que ele espera. E isso você faz na copy, tá certo? Aqui entra outra coisa que o cara vai pensar, poxa, mas e se eu não gostar desse negócio? Aí entra a importância de você oferecer para ele, né, a segurança e a garantia. Por exemplo, em produtos digitais, tem uma obrigação mínima de 7 dias. Por que não oferecer 15 dias? Por que não oferecer 30 dias de garantia, dando para ele a segurança que se não for para ele, está tudo bem. E você também pode explicar os cases de sucesso e o perfil dos clientes que você já atendeu, para que ele verifique e se identifique com aquilo ali, né? Outra coisa que as pessoas pensam muitas vezes é aquela coisa de deixar para depois, que é aquele sensação de não urgência. A urgência tem muito a ver, por exemplo, com as questões de envolvimento, né, de perdas emocionais e perdas financeiras ou deixar de ganhar algo financeiro. Quando você conseguir tocar nos aspectos emocionais e nos aspectos financeiros, o seu cliente vai ter sensação de urgência. Por exemplo, aspecto emocional. Eu, Alexandre, pretendo fazer o meu check-up. Isso é importante, mas ele não é urgente, porque eu estou bem, saúde e tudo mais. Então eu vou deixando, vou deixando, vou deixando. Opa, o Alexandre tem um problema, tem uma dor de garganta, ele tem que imediatamente ir para o médico fazer, né, os exames e dar a receita. Então é urgente, certo? Você tem que ajudar o seu cliente a perceber que ele não pode deixar para depois. Essa é a urgência. Então, essas são as funções do corpo da Corp. Primeiro, entregar para ele a segurança através de uma autoridade que você realmente representa, entregar para ele claramente qual é a transformação que ele vai ter, dar segurança de que isso vai acontecer para ele, certo? Através de comprovações, superar objeções e efetivamente deixar ele, né, com aquela sensação de que se não é para ele, ele tem como dar um passo atrás. Esse chega o momento que o cliente está prestes a tomar uma decisão. E é o momento que você faz a oferta. A oferta apresenta tudo que o lead vai levar. Ou seja, esse é o momento de você empilhar valor, para que ele pense, nossa, mas isso aqui vale tanto, né? Vale muito, certo? Então você faz uma retrospectiva e detalha para ele o que você está entregando para ele. Né? E aí você consegue mostrar que aquilo ali tem tanto valor que é superior à da concorrência, ou seja, eu entrego coisas aqui que a concorrência não entrega. E isso se transforma numa proposta irresistível. Esse é o momento de você gerar impulsividade, uma decisão emocional. A oferta precisa ter um apelo emocional bastante forte, sempre levando em consideração ética, né? Nunca prometa o que você não pode entregar. Tá certo? E aí, faça com que ele perceba características e benefícios, certo? O que vende efetivamente são os benefícios, ou seja, pegue as características do seu produto ou serviço e mostre para ele como resolve, como atende uma necessidade. Aí ofereça, entregue para ele preços e condições, sempre ancorando, por exemplo, se você entrega algo que valeria 10 mil, mas o preço é R$ 1.000, você consegue mostrar para ele que ele está tendo uma oportunidade. E aí você pode gerar escassez, que aquela condição é exclusivamente para aquele momento, ou seja, você vai levar muito
por muito menos, mas precisa tomar uma decisão agora. E se você não tem o dinheiro agora, você tem condições, por exemplo, parcelamento em até 10 vezes, parcelamento em até 12 vezes no cartão, tá certo? Esse é o momento também de você mostrar bônus e prêmios, ou seja, o que mais você pode entregar para que a pessoa realmente tome a decisão, poxa, eu não posso perder essa oportunidade, certo? Todos os bônus precisam ser complementares, tá certo? Ou seja, que você acelera, que você melhora, que você agiliza, né, o resultado para ele. Reforça a garantia, elimina os riscos, uma vez que você mostra para ele, né, que ele pode tomar decisão e dar um passo atrás depois. E o sétimo elemento aqui é o fechamento, né? O fechamento é uma forma de assim, poxa, já fiz a oferta, o cliente está quase tomando a decisão, esta é a hora de eu estender a mão e dizer, fechado? Né? Como é que você faz isso? Você relembra o comprador. Tudo que ele está levando, né? Reforça o produto, o valor agregado no produto, toda a ancoragem para cima de valor, todos os bônus, que risco ele pode ter nessa compra, você mostra para ele que o risco, né, você assume junto, muitas vezes o risco passa a ser seu, e que ele perceba que está levando muito mais, ou seja, eu ancorei valor, eu entreguei muitas necessidades resolvidas, muitas transformações, entreguei bônus, assumi o risco e agora a decisão está contigo, certo? Isto precisa ser bastante emocional, né, para gerar urgência, tá certo? Então, o comprador, nesse momento, precisa ser convencido que esta é a melhor solução para ele. E assim a gente entrega, certo? Aqui o presente para você. Qual é o presente? Tudo isso que eu falei, né, nessa tela que eu apresentei aqui, você pode entrar aqui na descrição do vídeo e baixar direto lá do Google Drive, sem precisar deixar e-mail, sem deixar nada, porque esse é um presente para você. Tá legal? Eu espero que estas dicas sejam extremamente úteis para você que está precisando vender mais, para você que realmente quer fazer o seu negócio crescer. Tá joia? Um grande abraço. Vamos encerrar por aqui. Se inscreve no canal, dá um joinha e se você quiser, deixa um comentário aqui para que, né, eu entenda se esse vídeo aqui ajudou você. E se ajudou você, quem sabe pode ajudar um colega seu que está precisando. Então pega o link desse vídeo e compartilha com mais alguém que vale a pena você ajudar e transformar a empresa, transformar o negócio das pessoas. Tá bom? Um abraço, clica no link.